prazer apresentar a aula de hoje para vocês, de um grande amigo, o professor Luiz Gustavo, que vai trabalhar o processo administrativo. Ó, tirei até um print aí para vocês. O processo administrativo não é só da área federal. A Lei 9784 de 99 tem a área municipal. TCM precisa saber disso, hein, galera? E vocês vão ter aula com um cara que tá lá, ó, no TCM. Passou, aliás, ele já passou em vários concursos. Então, por favor, assista aí com carinho a aula de processo administrativo do professor Luiz Gustavo. E, por favor, tá aí os nossos contatos. E obrigado por quem sempre comenta depois da aula. Agradeço demais. Pessoal, uma boa aula para vocês. Minha gente, é o seguinte, o que é o processo administrativo, né? Pensem sempre assim, né? Quando você vamos falar de uma maneira mais abrangente, né? Quando você precisa de uma decisão judicial, você quer uma sentença de um juiz, você quer, né, que o juiz se pronuncie sobre algo, você precisa ter um processo, né? Então, o processo judicial vem antes da sentença do juiz. Então, o juiz toma a decisão, a sentença dele, com base no processo judicial. Eu preciso criar uma lei, criar uma norma na Câmara Municipal, no Congresso Nacional, enfim. Preciso de uma lei. Para uma lei nascer, eu preciso ter um processo legislativo antes da lei. Preciso apresentar o projeto de lei, esse projeto de lei precisa tramitar, precisa ser aprovado, precisa ser sancionado, aí a lei existe. Então, para a lei existir, precisa ter um processo administrativo antes. No âmbito administrativo, o raciocínio é o mesmo. Para eu ter uma prática, uma ação, um ato administrativo, eu preciso ter um processo antes. Então, o processo administrativo nada mais é do que o estudo de tudo que você precisa exercer, fazer no âmbito dos órgãos administrativos para que a gente possa ter um ato administrativo no final. Tá legal? Então, o processo administrativo é isso. Sequência de ações para que a gente possa ter um ato final. A depender do ato que nós estamos a tratar, querendo praticar, existem atos mais simples, existem atos mais complexos. Então, existem atos cujo processo é mais tranquilo, existem atos cujo processo é mais longo. Né? Mesma coisa, por exemplo, vamos falar, já que falamos de agentes públicos, né? Vamos imaginar o seguinte, eu quero nomear servidores públicos. Legal. Preciso de novos servidores públicos. Precisa saber, você vai precisar de servidor público efetivo ou de servidor público ocupante de cargo em comissão? Porque os processos que vêm antes de você nomear um servidor efetivo ou um servidor ocupante de cargo em comissão são bem diferentes. Se eu quiser nomear servidores efetivos, isso tem que ser precedido de concurso público, da prova, do gabarito, da homologação, tal, nomeação, aí beleza, você nomeia o servidor público. Esse é o ato final, o ato de nomeação é o ato final. Foi precedido de uma série de procedimentos anteriores. Agora, não, eu quero um cargo em comissão. Cargo em comissão é muito mais simples, né? Cargo em comissão, preciso dar uma olhada na lei que fala sobre aquele cargo, preciso olhar os requisitos daquele cargo, pode ser pode ser um cargo que qualquer pessoa ocupe, né? Qualquer pessoa com uma formação mínima X, que a lei vai falar, pode ocupar. Então pronto, só para chamar aquele cara e ocupar. E falar, você está nomeado para esse cargo público X aqui. Pronto, muito mais simples. Tá? Então, sem entrar no mérito de qual cargo é melhor que o outro, não é essa a ideia. Só quero mostrar para vocês que, a depender, sempre um ato precisa ter um processo. Esse processo pode ser mais simples ou mais complexo, mais elaborado, com mais etapas. Tá bom? Então, essa é a ideia de processo administrativo. Ficou claro? Beleza? Então, é isso. Bom, tá aqui no slide para vocês, acho que já comentamos sobre isso, tal. O processo administrativo, pessoal, nós já comentamos sobre isso anteriormente, mas ele pode ser instaurado de ofício pela própria administração, tá legal? Então, todos os processos administrativos, ou eles são provocados, um cidadão vai e provoca a atuação do Estado, ou então a própria administração, de impulso, manda aquele processo administrativo ser instaurado e chegar a um final. Tá legal? Então, pode surgir das duas maneiras, né? Para que serve um processo administrativo? É importante fazer essa reflexão. Bom, primeira coisa, quando você tem um processo,
é importante pensar que com o processo você vai ter documentos. Então, você vai seguir estágios, você vai formando uma convicção, formando, né, condições para tomar uma decisão final. E você toma essa decisão embasada em documentos, em procedimentos anteriores, tá? Então, digamos, a primeira finalidade importante do processo é isso, você documentar toda a atuação estatal para tomar uma certa decisão, né? Primeira coisa. Outra coisa importante, com a existência de um processo, você pode controlar a atuação do Estado, né? Então, você pode, com o processo fica mais fácil você agir de acordo com a legislação, de acordo com o ordenamento jurídico. Existindo um processo num Estado democrático de direito, que é o nosso, existe transparência. É só você pensar no concurso do TCM, é um processo administrativo com transparência, todos os atos são publicados na imprensa, na imprensa oficial, né, que eu quero dizer, na VUNESP, enfim, tudo transparente, claro. Você não vai ter transparência quanto ao conteúdo das provas antes da data da prova. Passou a data da prova, claro, aquele caderno de questão se torna público, pode entrar com recurso, pode questionar alguma coisa, então é o controle. Então, se alguma coisa estiver errada, a sociedade pode agir, os candidatos podem agir para questionar procedimentos tomados de uma ou de outra maneira, legal? Então, é importante isso, também é uma maneira de você controlar a atuação do Estado, tá? Então, como eu falei, né, falei em Estado democrático de direito, né, impede arbitrariedade e práticas incompatíveis com o Estado de direito, né? Então, você não pode nomear servidor para cargo efetivo, pegar 3 pessoas qualquer na rua, pronto, nomeou para cargo efetivo? Não pode, precisa ser precedido de concurso público, por exemplo, né? Reduz o encargo do judiciário? Sim, é verdade. Eu citei mais cedo para vocês, quando a gente imagina o trabalho do Tribunal de Contas, quando recebe uma representação e quando um cidadão quer entrar com uma ação popular, né? Então, existe essa comparação. O Tribunal de Contas, por desempenhar um papel administrativo, ou seja, fora do judiciário, fora do âmbito das casas legislativas, o tribunal então desempenha um papel administrativo e recebe diretamente uma representação de um cidadão que não precisa de advogado, pode ir diretamente ao Tribunal de Contas, é bem diferente do que você contratar um advogado e entrar com uma ação judicial, onde você vai encontrar um judiciário sobrecarregado de processos, com decisões que podem demorar a ser tomadas. Se você opta pelo caminho administrativo, é provável, né, a depender do caminho que você trilha, claro, né, e da possibilidade também de entrar com esse recurso, enfim, com essa medida, né, para provocar o Estado, pode ser uma boa alternativa ao judiciário. Claro, o judiciário está lá à disposição, né, de portas abertas para receber todo tipo de demanda, mas o caminho administrativo também é uma boa. Então, ter a opção administrativa pode sim colaborar para reduzir o encargo do judiciário, né? E busca pela atuação mais eficiente, menos defeituosa, claro, tudo com um processo, seguindo etapa por etapa, a coisa fica mais coordenada, fica de melhor qualidade, não é verdade? Observação importante, essa que está na tela para vocês, é obrigatório o processo administrativo para a prática de atos administrativos, ainda mais quando repercutem na esfera dos particulares, tá? Então, assim, concurso público, né? Ora, vocês sabem que a vida de muitas pessoas podem mudar em função de um concurso público, da pessoa ser nomeada para o cargo público. Então, é algo que se avulta de importância, porque você está interferindo na esfera jurídica de pessoas da sociedade. Então, quando isso repercute nessa esfera, nessas pessoas, o processo administrativo fica ainda mais importante, tá bom? Mas ele é sempre importante, sempre imprescindível, né? Se não se faz qualquer tipo de processo, tende-se, né, a ter um ato administrativo nulo, né? Você precisa ter o processo para que o ato administrativo praticado esteja dentro da legalidade, tá? Então, precisa ter processo. Como eu disse, tem processos mais simples e processos mais complexos, mas o processo precisa sempre existir, tá? Bom, aí, pessoal, separei alguns dispositivos da lei do processo administrativo municipal, Lei 14.141 de 2006, tá? Que dispõe sobre o processo administrativo na administração pública municipal. Essa lei, ela não é mencionada expressamente no edital de vocês, mas eu optei por, já que eu preciso de uma lei
de suporte para poder estudar o processo administrativo com vocês, eu optei pela lei do município. Por motivos óbvios, né? Vocês vão prestar um concurso municipal, então é sempre bom a gente tomar como parâmetro o que o município utiliza, né? Artigo 50 da lei, primeira coisa importante, né? Os preceitos desta lei também se aplicam no que couber à Câmara Municipal de São Paulo e ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, quando no desempenho de função administrativa. Então, é importante saber que quando a gente fala em processo administrativo, ele também existe na Câmara e no Tribunal de Contas. E, claro, em outros âmbitos, também se aplica ao Poder Judiciário também se aplica ao Ministério Público. Aqui no município nós não temos Ministério Público nem Judiciário, mas se houvesse, também se aplicaria, porque a função administrativa ela é desempenhada por todos os poderes, por todos os órgãos, né? Então, primeira coisa a ser observada é essa. Artigo 7º da lei, acho bem importante também. O processo administrativo pode ser iniciado pela autoridade competente, aquela questão da própria administração instaurar e verificar uma questão melhor para tomar uma melhor decisão, né? Então, por ofício, né, de ofício, pode instaurar um processo administrativo ou a pedido do interessado. E será composto pelo conjunto de documentos, requerimentos, atas de reunião, pareceres, informações instrutórias necessárias à decisão da autoridade administrativa. A decisão da autoridade administrativa é aquele ato final que a gente almeja chegar, né, que nós almejamos atingir após a prática regular do processo administrativo prévio. Tá? Então é importante reforçar isso. Então a gente precisa seguir os estágios adequados para ter uma boa decisão final, uma decisão final correta. Tá? E perceba que todos os documentos que você reúne é o que a gente chama de fase instrutória do processo administrativo. Quando a gente fala na instrução processual, são esses estágios em que você vai reunindo informações, você ouve quem tem que ser ouvido, você vai atrás de documentos, para que após a fase instrutória, a gente tenha a fase decisória. Tá? Então você instrui, joga tudo que for relevante naquele processo, para depois haver uma decisão. Para depois, eventualmente, termos uma fase recursal, que é quando os interessados querem contestar o mérito da decisão tomada, do ato administrativo praticado. Mas a fase recursal vem depois, e ela nem sempre existe, mas pode existir. Então, são basicamente essas três fases: instrução, decisão e fase recursal, que vem posteriormente. Beleza? Mas o artigo 7º dá a ideia, então, da fase instrutória, de que a própria administração pode inaugurar um processo administrativo, tá bom? Então, o artigo 7º tem isso de importante, né? Gente, espécies de processos, o edital de vocês até pede essa distinção. Depois vocês olham bonitinho lá, deixa eu até olhar com vocês aqui o edital, ó, só para mostrar para vocês o que cai especificamente de processo administrativo, ó. Conceito, requisitos, objetivos, fases, espécies e princípios, né, ó. Conceito, requisitos, objetivos e fases. Já falamos bastante disso. E espécies, né, que a gente vai falar agora das espécies. Vocês querem ver? Vamos falar agora quais as espécies de processos que existem no município de São Paulo. Distinguem-se os processos em processos comuns, processos especiais. É assim, minha gente, tem leis, a Lei 14.141, a gente tem que entender que ela é uma norma geral, tá? Sendo uma norma geral, ela se aplica a processos administrativos no geral. Só que nós temos alguns processos que são especiais e que, além da Lei 14.141, há incidência de outras normas, tá? E sempre que houver um eventual conflito de normas em processos especiais, vai prevalecer a norma específica, tá bom? Então, se a gente imaginar, por exemplo, um processo tributário, processo que está discutindo a incidência ou não de um determinado tributo municipal a um determinado contribuinte, né? Eu estou discutindo se aquele imóvel deve ou não pagar IPTU, por exemplo. Existe um código tributário no município, existe um código tributário nacional, existe uma regulação própria do município sobre o IPTU, sobre os tributos municipais. Então, aí vão incidir normas específicas, tá? Agora, não havendo previsões na norma específica, entra a norma geral e incide sobre esse caso também, tá bom?
processos comuns, aí, claro, eles seguem as normas da 14141. Assim, fica fácil, pessoal, que o processo comum é aquilo que não for especial, né? É simples assim. Se não houver uma lei específica tratando daquele caso, o processo será comum, tá? Então, processos especiais, até a lei elenca, ela menciona, né, alguns processos especiais, se eu não me engano é esse aqui, né? Aqui, ó, tá aqui. Enquadram-se, dentre outros, na categoria, tá vendo, ó? Dentre outros, na categoria de especiais, os processos referentes às seguintes matérias: licenciamento ambiental, edilício sanitário e urbanístico, licitação, porque vocês sabem que tem a lei 8666, bem específica de licitação, fora a lei municipal de licitação também, disciplinar, então o processo disciplinar ele é bem específico também, administrativo e tributário, tomada de contas, que é típico de órgãos de controle, né, controle interno e controle externo também, processo de tombamento, que é para preservar, né, o valor histórico, artístico, cultural de bens municipais ou não, de bens no geral que tenham valor, que tenham interesse histórico. Então percebam que a legislação ainda fala assim, né, dentre outros. O importante é, tem alguma norma específica que trata desse tema? Tem, então o processo vai ser especial. Ah, não tem norma específica sobre isso, então aí a lei 14141 se aplica plenamente. Então, essas são as espécies de processos que nós temos no município, tá? O artigo 9º, só para fechar, os processos especiais são aqueles disciplinados por normas próprias, distintas das aplicáveis nos processos comuns, aplicando-se-lhe subsidiariamente os demais preceitos desta lei. Ou seja, se a norma específica não fala algo a respeito de um assunto que a lei geral trata, a gente vai aplicar a lei geral também nos processos especiais. Mas, prioritariamente, para esses casos aqui e tantos outros, né, nós iremos aplicar as normas específicas de cada uma dessas temáticas. Beleza? Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.